Olá, pessoal! Bom dia ou boa tarde, não sei o horário que vocês estão assistindo o vídeo, tá? Esse vídeo eu estou gravando com o objetivo de explicar um pouquinho para os alunos de letras, língua portuguesa da Universidade Federal de Santa Catarina, que estão cursando a disciplina de literatura e educação. Literatura e ensino, desculpa. Bem, então a ideia é falar um pouquinho para vocês de que forma que a nossa escola, que a escola se organizou nesse momento da pandemia. Bem, nós estávamos com a escola organizada, né, mês de março, tudo tranquilamente, todos os alunos nas suas turmas, todos os professores contratados. A escola estava nesse ritmo normal, né? E aí, com o decreto municipal, no comecinho de março, então se fechou a escola e nós que somos da rede estadual aguardávamos os indicativos do estado de que forma aconteceria o próximo momento, né? E confesso que nesse primeiro momento a gente acreditou que o afastamento, o distanciamento social não seria algo longo, né? Eu imagino que ninguém tenha pensado que nós estaríamos 6 meses sem aulas presenciais, tá? Então, no primeiro momento, a gente, enquanto nós aguardávamos essa retomada ou, né, os novos encaminhamentos, nós tínhamos ainda a esperança de que era algo provisório, né? Um mês e meio, talvez no máximo, sendo assim muito pessimista, 2 meses. E na verdade não foi o que aconteceu. Então, a partir do momento que o decreto municipal se efetivou e nós tivemos que fechar a escola, então nós aguardamos os encaminhamentos do governo do estado, né, da Secretaria Estadual de Educação, e nesse meio tempo, nós, enquanto escola, enquanto grupo, começamos a nos organizar em grupos de WhatsApp, né, fomos começando a buscar os alunos, pensando numa forma de ter uma comunicação rápida e eficaz. Então foi dessa forma que nós iniciamos. No dia da primeira semana de abril, então nós já estávamos praticamente com todos os grupos das turmas formados. Então os professores fizeram a busca pelos alunos, a gente colocou o recado nas redes sociais, os alunos fizeram corrente de busca dos próprios colegas, então assim foi um trabalho muito bacana, porque foi uma colaboração de todos, cada um ao seu modo. Então, no começo de abril, nós já tínhamos todos os grupos formados das turmas, né, com os professores das referidas disciplinas, dos referidos componentes já nos grupos, tá? E aí, a partir desse primeiro movimento, que foi muito bacana, porque assim, houve uma participação de todos, né, os alunos, os professores, todo mundo se engajou para que essa rede de informações fosse criada. E foi assim, eu diria que um ponto muito importante para a gente. Por quê? Porque foi a partir dessa rede que nós conseguimos estabelecer os próximos passos. Quando em 13 de abril se deu início das atividades não presenciais, no governo do estado nós tivemos então o uso da plataforma Google Meet para as aulas online e as atividades impressas. Só que qual o problema? Nós estávamos numa pandemia, né? Estamos ainda. Então, a ideia era de que as pessoas se movimentassem menos, porque nós sabíamos que pela realidade não só da nossa escola, mas, né, da grande maioria do estado, que nós teríamos uma baixa adesão ao Google Class. Por quê? Porque é uma plataforma que exige um grande tráfego de dados, tá? Então, precisaria de uma internet, né, com uma certa capacidade para poder dar conta, para suportar toda a estrutura do Google Class. Nós teríamos um número, então, muito grande de alunos que viriam pegar as atividades na escola. Então, qual foi a proposta que a gente fez? De utilizar esse grupo do WhatsApp que nós tínhamos inicialmente como uma troca de informações, e nele também os professores postariam as atividades. Então, a mesma atividade que seria encaminhada para impressão, ela era postada nos grupos do WhatsApp em PDF. Dessa forma, a gente evitaria que as famílias se deslocassem até a escola, que houvesse esse risco desnecessário, sendo que nós tínhamos uma plataforma que poderia ser utilizada. Então, desde o início de abril,
a escola trabalhava com 3 plataformas, né? Então, as atividades eram disponibilizadas no Google Class, eram disponibilizadas no WhatsApp em PDF e também na escola, a cada 15 dias, as famílias vinham retirar a atividade impressa. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu organizar. Pensando justamente em tentar atender a maioria das nossas crianças, das nossas famílias, evitando que eles se deslocassem até a escola, enfim, colocando em risco todo um grupo, né? Bom, e nesse primeiro momento, então, com as atividades já dispostas nessas três plataformas, esses 3 meios, anteriormente a isso, então, nós tivemos formação continuada, nós fizemos reuniões para revisar o currículo, para trabalhar somente o que era básico para o aluno nesse momento, que nós imaginávamos ser um período curto. E no decorrer desse tempo todo, o que nós viemos fazendo? A gente vem constantemente se reinventando, porque as demandas vão sendo diferentes, as necessidades vão sendo diferentes, né? E o objetivo era que as crianças aprendessem. Então, tem até algumas situações que são um pouco complexas, porque ao mesmo tempo que você tem uma plataforma como o Google Class, que você tem uma série de recursos que podem ser utilizados, que poderiam ser utilizados para ficar mais próximo do aluno, nós teríamos também uma parcela das crianças que não têm acesso a isso. Então, de que forma nós poderíamos ter, de modo igualitário, digamos assim, o acesso? De que forma nós poderíamos garantir que esses conhecimentos fossem repassados de forma igualitária para as crianças? Então, esse é um ponto muito complicado, porque a gente passa a perceber, né, isso já acontecia em outros momentos, mas agora, nesse momento de atividades não presenciais, a questão social, ela é latente, né? Principalmente porque como é que você vai garantir acesso igualitário se as condições de acesso não são iguais? Então, como é que um aluno vai ter o Google Class, o Google Meet, vai ter uma série de recursos e o outro vem só pegar atividade impressa, né? Então, ao longo desses meses, nós professores, enfim, tentamos de todas as formas garantir. Então, tem aluno que às vezes vem na escola e a gente mostra o vídeo com a explicação da atividade para o aluno, enfim, encaminha a atividade, a explicação para a família, pelo WhatsApp, da forma que for possível, tá? E esse ponto do trabalho do professor é que ele é fundamental. Então, eu acho que em momento algum, na nossa equipe de professores, a gente teve algum profissional que não se preocupou com as crianças, com o aprendizado. Pelo contrário, né? A equipe toda trabalha de forma coletiva, de forma colaborativa, com muitas dificuldades. Então, assim, são as dificuldades de acesso dos professores, são as dificuldades de equipamentos dos professores, dos alunos, são as falhas na internet que constantemente tem sobrecarga. Então, de que forma que a gente poderia garantir tudo isso, né? Então, essa sempre foi a preocupação primeira dos professores. E de todas as maneiras, cada um a seu modo tentou fazer a diferença. E isso é que é importante, assim, vocês que estão agora iniciando uma carreira, que estão pensando em ser professor, a preocupação tem que ser sempre o aluno, tá? É ele que é o nosso foco, é por ele que a gente trabalha. E para encerrar minha fala, sendo, né, queria ser bem breve, pensar assim, ó, o quanto um professor faz a diferença na vida de uma criança. Então, a gente tem professores que levaram atividades para casa das crianças, a gente fez campanhas para arrecadar alimentos, para arrecadar, enfim, roupas, celulares, enfim, de todas as formas
a mobilização aconteceu não só na nossa escola, mas assim, se vocês olharem os exemplos que tem nesse país afora, nesse momento relacionados à educação, a gente tem assim iniciativas fantásticas. E eu acho que a educação é justamente isso, assim, é a gente se preocupar com o outro, é a gente perceber que o nosso aluno é importante e a gente perceber o quanto o nosso exemplo é importante para os alunos, tá? Então eu acho que esse é o ponto, assim, para vocês que estão iniciando essa profissão, tá? Que façam com amor, que dediquem, que deem o melhor de vocês, tá? Que é isso que fica, né? Se vocês lembrarem por que vocês estão nesse caminho, por que vocês escolheram trilhar a educação, com certeza vai ter em algum momento das memórias de vocês, vai ter um professor que fez a diferença. Então, façam a diferença. Obrigada. Tchau, tchau.